Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem, esse aqui tá saindo atrasado, era pra ele ter saído no sábado, só que eu esqueci de editar. Aí quando eu comecei a editar, eu editei primeiramente o vídeo bruto, e o vídeo bruto demorou mais de 1 hora pra poder baixar. Aí então eu falei, deixa pra quarta-feira mesmo. Aí tá aqui, lançando na quarta-feira, e né, o desenho... Ele nasceu de um estudo que eu tava fazendo de um vestido. Não é um vestido cheio de babados, que era um vestido longo, eu adaptei ele pra ser um vestido curtinho. Bem curtinho não, né? Acima do joelho. Aí eu tinha feito 3 versões dele, 2 muito parecidas com o original e uma modificando um pouco a questão do laço. Só que aí eu resolvi ficar com a segunda versão que eu tinha feito do vestido, sendo ele só curtinho. Aí as paletas de cor, decidi ficar com as cores quentes, que foi a primeira paleta que eu usei, né, nesse vestido. Eu tinha feito uma paleta mais fria, com verde, azul e rosa, só que eu não gostei muito não. Ia apagar muito o cabelo da Bush, que né, na verdade nem lembro se ela aparece aqui. Sim, ela aparece. Ela apareceu 2 vezes no canal e praticamente foi 1 vez por ano. Pois bem, a aparição dela desse ano tá aqui. Agora falando sobre os lápis aquareláveis da Acrylex, é da linha escolar, então eu já não espero muita coisa. Mas aqui tem o fato que esses lápis eles só funcionam em papel texturado. Pelo menos assim, na questão de aquarelar bem e de as cores ficarem vibrantes. Em papel liso parece que o pigmento quando você aquarela não pega, nem mesmo usando ele seco, parece que ele pega. Ele fica por cima, não tem da superfície do papel, só que ele não adere direito. E na hora que você vai misturar com ele, ele não mistura bem. Principalmente em papel liso. Em papel com textura, aí ele vai funcionar melhorzinho. A questão das camadas também, independente, não tem assim, do papel texturado ou não. O papel com textura vai ajudar a ele a fazer um pouco mais de camada. No papel liso, essas camadas, no teito vai lá, faz uma camada, espera secar, vai lá, aquarela de novo e a tinta não adere. Ela fica no teito deslizando de um lado pro outro, mas ela não adere, parece que você tá pintando tinta em cima de plástico. O lápis escolar, então já não esperava muita coisa, mas pelo menos eu consigo aproveitar ele depois de testes, porque quando eu testei ele no papel liso que eu tenho aqui em casa, não deu um resultado muito bom não. Foi estressante, eu basicamente quase não consegui fazer nada, e até mesmo usar o lápis no seco em cima do lápis depois que ele foi aquarelado no papel liso, o lápis de cor não pegava. O lápis aquarelado não pegava em cima da parte aquarelada no papel liso. Foi algo bem difícil de fazer no teste que eu tinha feito aqui. Aí depois que eu fiz o teste no papel texturizado, eu resolvi, vou usar esse lápis de cor só em papel texturizado mesmo, porque ele no papel liso não adianta de nada. E o papel texturizado que eu usei foi um papel para desenho de 200 de gramatura. Aí deu pra ter um resultado bacana com ele, tanto usando ele aquarelado quanto eles a seco, sem aquarelar. Aí a questão de identificar as cores no corpo do lápis. Essa linha de lápis de cor aquarelável escolar da Acrylex, ela falha miseravelmente. É tipo assim, de 24 cores, apenas o branco, o preto, o vermelho e um laranja é que bate com as cores que estão no corpo do lápis. O resto não chega nem perto da cor da mina. Tem 2 lápis de cor que parecem laranja e são tons de pêssego, os tons beges, e são beges bem clarinhos, bem diferentes do corpo do lápis. Tem 2 rosas também que parecem muito clarinhos no corpo do lápis, só que aí não parece claro não. A mina é clara, só que o corpo do lápis é muito vibrante, ele parece mais escuro, só que a mina não. A mina, quando você aplica e aquarela ela é bem clarinha. O verde também, os verdes são diferentes, não tem do corpo do lápis.
O verde escuro, ele parece muito um verde mais... um verde claro quando você aquarela. E o verde claro é um verde vibrante. Nem um pouco parecido com o corpo do lápis, que inclusive é mais escuro. Parece que não tem só um pouquinho mais claro que o lápis escuro, que o verde escuro. Os roxos, que são os que têm a melhor pigmentação aqui dos lápis de cor, junto no tem com os vermelhos. E os laranjas. Bom, 2 laranjas, porque né, os outros lá são bege. O azul. O azul era a cor mais difícil de aplicar. Na hora de aquarelar, você aplicava, tinha cor. Quando você aquarelava, a cor sumia. E né, o lápis de cor branco dá pra ele assim, né, salvou pra misturar, não tem com os meus lápis de cor normal, os lápis de cor a seco que eu tenho aqui em casa. Que aqui o meu lápis branco já foi de Vasco já faz muito tempo. Eu não uso ele no tempo pra aquarelar pra misturar e aquarelar com os lápis de cor, com os outros lápis de cor. Aí, né? Aqui nesse desenho eu fiquei usando só os pincéis com reservatório pra não ficar usando muita coisa, então eu só usei os... Eu tentei usar os 6, mas no final eu acabei só usando 3, que foi 2 redondos e um chanfrado profundo. Né? Por enquanto os pincéis com reservatório estão funcionando bem. Um deles acaba soltando muita água, que é um pincel fino, né? Que eu quero usar com pouca tinta e a tinta acaba saindo aguada. Esse daí não tem a única falha, não tem dos pincéis. E funcionaram bem com os lápis de cor aquarelável. Porque, né, pelo menos o lápis de cor aquarelável da Acrylex aquarela bem facinho. Não é difícil de aquarelar ele, não. Os fatores negativos são os que eu já falei antes. Que em papel mesmo grosso, que for liso, ele acaba não aderindo. E ele não aguenta muitas camadas no papel texturizado. Porque, né, se for um papel aquarela texturizado, ele pode pegar mais. Mas aqui eu tava usando um papel para desenho. E esse papel para desenho, ele serve mais para grafite e para nanquim. Os lápis de cor mesmo, até mesmo seco, ele não se dá muito bem não. Ele acaba rasgando muito fácil, não tem esfarelando se eu saturar ele de lápis de cor. Assim, eu recomendaria mesmo não tem pegar um papel de 200 de gramatura que seja específico para aquarela. Ou um papel mix media, que é para técnica mista, bom, que serve para vários materiais. Agora falando assim, né, do estilo, eu tinha falado que a Hello Kitty estava no estilo Margarida, categoria Margarida do meu estilo. Esse aqui, né, é o meu estilo principal, o primeiro, né, não que eu tentei desenvolver, que é o lírio, que chega mais às proporções mais reais, entre muitas aspas, porque, né, os pés dela, independente da pessoa ser baixinha ou pequena, eu tô tentando fazer os pés maiores porque eu quero. E eu gosto de desenhar sapato, porque os meus sapatos saem horríveis. E, né, o que chega às proporções mais reais são as proporções no das pernas, dos braços e do torso. Eu tento manter as proporções no tem biológicas reais, que é a proporção no tem de, tipo, o torso não tem da mulher ser menor do que as pernas,
a envergadura dos braços, a medida da envergadura dos braços, você não tem a medida da altura total da pessoa. A cabeça, muitos dos personagens acaba saindo maior, mas isso aí também depende muito do personagem, se o personagem não tem mais jovem ou mais velho. Se é criança, a criança não tem, eu sempre vou desenhar cabeçuda. Por enquanto é isso, o desenho já tá quase finalizado. Inclusive ele saiu bem diferente do rascunho, porque metade do rascunho já tinha ido de vasco com a pintura. Então quando eu tava passando a caneta, o desenho ficou bem diferente. Principalmente do rosto. Eu tenho quase certeza que a boca ficou um pouquinho torta, mas aí, faz parte. E agora eu vou me despedindo. Eu peço que deixem um like, comente, compartilha, se inscreve se ainda não for inscrito. E até sábado. Tchau!